Bom dia, irmãos, tudo bem? Este é mais um vídeo de apoio às aulas da Escola Dominical. Hoje, aula 9, sobre o tema Os que não foram eleitos. O texto básico é Lucas 16, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Não lerei nesse vídeo de apoio nenhum dos textos na íntegra para que o vídeo não fique tão longo, mas você tem a oportunidade a cada referência, pause o vídeo e busque a referência, tá bem? Só fazendo uma retrospectiva, na aula anterior, aula de número 8, o pastor fez esse vídeo de apoio, do qual o tema era Eu sou do meu amado e ele é meu. O exclusivo amor do Salvador por seu povo eleito. A aula de número 8 falava da graça e da misericórdia derramada do povo eleito sobre a pessoa de Cristo Jesus. E a aula 9 é a continuação dessa aula 8. Se na aula 8 nós tratávamos do amor que é derramado ao eleito, a próxima pergunta que faremos é: e aqueles que não foram eleitos? Para onde vão? Qual é o fim daqueles que não foram agraciados pelo amor da vida eterna com Cristo? Este é o tema da nossa lição. E os que não foram eleitos? Para onde vão? É uma reflexão que o crente precisa fazer com muita constância, porque quando nós confundirmos a glória eterna com Deus e a condenação eterna sem Deus, faz com que as nossas escolhas hoje, aqui em vida, sejam atrapalhadas. O autor começa a lição trazendo uma ideia de a reprovação dos ímpios. Item 1. Ele traz duas separações para as reprovações dos ímpios. Ele traz uma ideia de que a reprovação dos ímpios podem acontecer por uma reprovação por decreto, onde Deus escolhe lá na eternidade aqueles que ele vai amar e aqueles que ele não vai amar, aqueles que ele leva para a eternidade ao seu seio e aqueles que vão ficar distantes e separados dele na eternidade. E o autor traz a ideia de Esaú e Jacó, onde um foi escolhido para amar e o outro para odiar. O texto de referência da lição é Romanos 9, de 11 a 13. Se os separados e reprovados por Deus podem acontecer por um decreto divino, ele traz uma segunda ideia, que é a reprovação por um endurecimento de coração, onde Deus deixa o coração do ímpio se endurecer, distante de Deus, e que ele sofra as condenações desse endurecimento, assim como ele fez com Faraó, naquele episódio onde Moisés pedia para tirar o seu povo e voltar para a sua terra. A referência que o autor dá neste item, Êxodo 4, 21, Êxodo 7, 3 e Êxodo 14, 4. Quando o autor traz a ideia da reprovação dos ímpios, ele traz esses dois motivos, não motivos, mas meios, esses dois meios para a reprovação acontecer. Esses dois meios para a vontade de Deus ser manifestada aos homens. A reprovação por decreto e a reprovação por endurecimento do coração. São dois meios encontrados na Bíblia ao longo da história. E aí, o autor entra no segundo item, que é o fogo não apaga, onde ele descreve mais sobre o inferno e ele trabalha algumas ideias que o crente é tendencioso a desenvolvê-la por talvez ter vindo de outra religião, por viver com pessoas de outras religiões e essas outras religiões o afetem, o influenciem, ou até mesmo por falta apenas de base bíblica.
No item 2 da revista, Onde o Fogo Não Apaga, ele divide esse subtema em 2 itens, que é o que é o inferno e o que não é o inferno. Eu usarei primeiro o item B, 2B, onde o fogo não se apaga e o que não é o inferno. O crente precisa ter muito claro o que não é o inferno, porque nós somos bombardeados com ideias de outras religiões, de outras denominações, de culturas e aprendizados que trouxemos para a vida cristã, de outras experiências que tivemos antes de viver o cristianismo. Então nós precisamos deixar isso bem claro hoje em nossa mente. O que não é o inferno? O inferno não é essa vida, como muitos vendem, como os espíritas defendem, que esta já é o inferno, que aqui nós poderemos tentar nos sair bem desta vida, porque a próxima vida será uma vida de glória. Nós vamos tentar fazer os melhores negócios, tomar as melhores decisões, saírem nas melhores vantagens possíveis, porque se contornarmos esse sofrimento, estaremos bem. E isso é mentira. A vida atual não é o inferno. Não é esta vida o inferno. O que mais não é o inferno? O inferno não é o purgatório que os católicos romanos vêm ensinando há séculos, onde aquele que morre passa por um lugar temporário, onde ele paga por seus erros e escolhas inadequadas, distantes de Deus, e depois ele é promovido a um local onde Deus está e lá ele vive eternamente. O inferno não é o purgatório, ou o purgatório não é o inferno. O purgatório é uma ideia deturpada de inferno. Então, não é essa vida, não é o purgatório, não é uma metáfora de castigo. O inferno não é simplesmente uma metáfora onde nós usamos para dizer que aqueles que escolhem mal serão castigados. Às vezes fazemos isso com crianças, criando monstros, criando alegorias que vão trazer penalidades. Isso não é o inferno. O inferno não é uma metáfora de castigo. O inferno é o local, que veremos mais à frente, concreto daqueles que passam dessa vida sem Deus. Uma outra ideia que precisamos extinguir de nossas cabeças: o inferno não é a aniquilação, não é o fim. Muitas vezes o crente, e nós ouvimos isso às vezes com frequência em velórios, o próprio crente dizendo assim: chegou o fim, acabou tudo, agora não dá mais, já se findou. O inferno não é o fim. O inferno não é a aniquilação. Aqueles que vão para o inferno não são extinguidos, não deixam de existir. A vida que Deus nos dá, ela é eterna, ela é para sempre. Ou viveremos na eternidade com Deus ou sem Deus. Isso nos mostra que não é a aniquilação. Temos que tirar isso das nossas mentes de que quando olhamos para um velório, olhamos ou sabemos de alguma notícia de alguém que faleceu e viemos com aquele pensamento: chegou o fim. Não chegou ao fim. Chegou o fim dessa vida terrena, dessa vida temporária, e seremos promovidos. E o inferno é um lugar também de promoção eterna, assim como o seio de Abraão junto com Deus. O que também não é o inferno? O inferno não é um lugar corretivo, não é um lugar que vamos lá para aprender o que fazer e o que não fazer. Muitos têm a ideia de que o inferno é um lugar onde nós vamos lá pagar pelos nossos erros de forma corretiva. Não. Esta é a vida que Deus nos deu para escolher bem, para escolher mal. Essa é a vida que Ele nos deu para escolher de quem seremos próximos e distantes, o que nos agrada e no que nos desagrada, o que nós aprendemos e o que ignoramos. O inferno não é um lugar corretivo, é um estado permanente. Não estaremos lá de forma
corretiva e temporária. Estaremos lá de forma permanente. E para finalizar esse item B, o inferno não é um estado de consciência. O inferno não é um estado de espírito. O inferno não é um momento temporário nesta vida, como às vezes as nossas expressões dizem. Às vezes não queremos dizer isso, mas expressamos isso. Minha vida está um inferno, estou passando por um inferno, a circunstância que vivo hoje é um inferno. São forças de expressões que não são verdadeiras. O inferno não é um estado de consciência. O inferno não é um período do qual nós estaremos atrapalhados, passando por dificuldades, passando por obstáculos. Isso não é inferno. Isso são consequências do nosso pecado, são consequências da nossa escolha. Então, depois que nós tiramos o item B da segunda parte da lição do que não é o inferno, vamos tentar finalizar esse vídeo de apoio com o que é inferno. A referência para isso que eu tirei da lição são várias, mas a que eu trouxe que eu achei que seja mais apropriada, Apocalipse 20, versículo 10. Depois você, ao ler a lição, leia todas as referências. Mas o inferno é o castigo eterno, consequência de uma vida nesta vida, de um percurso nesta vida distante de Deus, onde no inferno não haverá graça e amor de Deus. E tudo aquilo que nós somos poupados de sofrer nesta vida por causa da graça e do amor de Deus, haverá em abundância e permanência no inferno, porque lá estará a ausência da graça e da misericórdia de Deus, onde aqueles que morrem sem Cristo passarão para uma eternidade no inferno e não para uma eternidade com Deus. A morte não é o fim e o inferno não é a aniquilação. A morte nesta vida é a passagem para a eternidade, onde estaremos com Deus ou sem Deus. Sem Deus, como diz o texto, haverá sofrimento, choro, ranger de dente o tempo inteiro. Assim como aquele rico no texto básico de Lucas 16, capítulo 16, de 19 a 31, descobriu naquele texto proferido por Jesus como é o inferno e pede para Lázaro avisar os seus familiares sobre como é o inferno para que ainda em vida possa fazer escolhas que o leve para a eternidade com Deus. Ainda assim, é um tema complexo. Não quero deixar a ideia aqui que as nossas escolhas é que nos levam para Deus. Deus nos elegeu, como nos disse bem o pastor na lição 8, na eternidade. E aqueles eleitos para a vida com Deus, no momento oportuno, ouvirão da palavra, abrirão os olhos e terão visão desta nova vida e passarão a viver como um eleito. Aqueles que foram eleitos para não salvação viverão sua vida desfrutando até o último minuto, achando que o melhor que eles têm é esta vida. E estão certos, porque lá no inferno, no próximo período na eternidade, haverá ausência do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Depois de tudo isso, desse vídeo de apoio, eu queria deixar uma reflexão para todos nós. Vivemos ou não com Cristo? Estamos falando para o grupo da igreja. Esse vídeo não é um vídeo aberto para a internet, é um vídeo restrito e exclusivo para a igreja. Vivemos ou não com Cristo? Ao final dessa mensagem, tenho convicção que viverei na glória ao lado de Cristo? Ou ainda tenho dúvidas onde irei passar a eternidade? Precisamos refletir nisso. Como tenho desempenhado o meu papel de anunciador das boas obras, das boas novas? Como tenho desenvolvido esse papel? Jesus nos deixou o desafio e o mandato de anunciar as boas novas para, através dela, aqueles eleitos passem a ter vida espiritual. E como tenho desenvolvido o meu papel individual? Lembrando que o outro
passar a ver e a viver espiritualmente a partir da mensagem anunciada. E nós somos esses anunciadores. Como tem sido o meu desempenho nesse papel dado por Deus? Papel importantíssimo. E uma terceira reflexão para fecharmos: qual a consideração que tenho dado por ser um eleito de Deus? Qual é a consideração que tenho dado aos eleitos de Deus? Se sou um escolhido para viver com Cristo hoje e eternamente, se fui um eleito para viver com outros eleitos hoje e eternamente, qual é a consideração que tenho dado para esses dois grupos? Qual é a consideração que tenho dado para os eleitos hoje e qual é a consideração que tenho tido com Cristo hoje? Vamos refletir nesses três itens e vamos orar, tá bem? Senhor Deus, obrigado porque a tua graça e a tua misericórdia têm se revelado às nossas vidas e têm se renovado a cada manhã. Obrigado, ó Pai, porque na tua infinita sabedoria, amor e misericórdia, o Senhor nos escolheu não para uma eternidade distante de ti, mas para uma eternidade contigo. E isso o Senhor nos oferece agora, ainda em vida. Podemos desfrutar de ti e da comunhão de outros irmãos ainda vivos neste momento. Obrigado porque o Senhor tem não só nos salvado, mas nos dado condição de aprender cada dia mais de ti, nos tem dado a oportunidade de cada vez mais nos afastarmos daquilo que não te agrada, nos afastarmos daquilo que nos separa de ti, e nos perdoa, ó Pai, quando escolhemos errado e como de forma rebelde, ainda assim ignoramos tudo que o Senhor tem feito por nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.